Olá, graça e paz, irmãos. Eu estou gravando aqui a aula para, principalmente para Dona Sandra, Dona Nila, Giovana, que não conseguiram participar aqui da nossa aula de quinta-feira. Então eu vou procurar gravar aqui a aula para que vocês tenham acesso ao conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar comigo no domingo de manhã, combinado? Então eu vou gravar aqui a aula para vocês e fiquem bem à vontade aos irmãos que estiveram na aula e também pediram para que eu liberasse o material para vocês, tá bom? Então eu vou gravar aqui a aula, vou passar os slides para vocês. Ah, lembrando que na aula passada nós estávamos falando sobre a revelação de maneira geral, né? Nós falamos na primeira aula que os temas seriam a revelação em geral, nós falaríamos da revelação no geral e também falaríamos sobre a revelação geral, que tem diferença, revelação geral e revelação em geral, né? Revelação em geral é falar da revelação no geral, é uma introdução, é falar dela de maneira geral. E nós falaremos sobre a revelação geral, e revelação específica. Então, vamos lá, no ponto em que nós terminamos, ou no ponto em que nós paramos na aula passada. Nós precisamos entender, irmãos, que existem algumas distinções dentro dessa ideia de revelação. A primeira distinção que eu vou tratar aqui é a revelação natural e a revelação sobrenatural. A revelação natural ela é comunicada pelos fenômenos da natureza, incluindo a própria constituição do homem, a maneira com que nós fomos criados e aquilo que acontece na natureza, o pôr do sol, o amanhecer, tudo isso é a revelação natural, é a revelação, ou faz parte da revelação natural de Deus. E a natureza ela pode ser considerada um grande livro que Deus escreveu, com letras grandes e pequenas, no qual o homem pode aprender a respeito da sua bondade, sobre sabedoria, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Um texto que nos deixa isso muito bem claro, eu vou abrir aqui para deixar bem claro para os irmãos, texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 20. E o texto bíblico nos diz o seguinte aqui no texto bíblico: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Então, o apóstolo Paulo, tratando aqui sobre o pecado dos homens, ele mostra de forma muito clara que os homens que não creem no Senhor, eles são indesculpáveis porque pelas coisas que foram criadas por Deus, nós conseguimos notar a revelação do grande Deus, nós conseguimos notar a bondade de Deus, a soberania de Deus, assim como o seu eterno poder. Então, a revelação natural, ela é vista nas coisas que foram criadas pelo próprio Deus. E a revelação sobrenatural, por outro lado, é aquela em que Deus intervém no curso natural dos acontecimentos, na qual até mesmo quando ele usa de meios naturais, tal como sonhos, comunicações orais, ele faz isso de uma maneira sobrenatural. Essa revelação em que as palavras explicam os fatos e ilustram, e os fatos ilustram as palavras, é ao mesmo tempo verbal e factual, como nós veremos daqui a pouquinho, quando falarmos sobre a revelação especial. Então, a revelação sobrenatural é quando Deus ele opera nas coisas que foram criadas ou na criação de uma forma extraordinária. Inclusive, quando ele usa coisas que são naturais, como chuva, nós vemos Deus fazendo chover, Deus usando fenômenos naturais para que ele próprio se revele. Nós também conseguimos enxergar, em algum momento, no livro de Josué, Deus parando a lua
e o sol, como narra o texto bíblico. Então, são acontecimentos sobrenaturais, é algo fora do curso natural. Então, nós entendemos aqui que existe também a revelação sobrenatural. Diante disso, tem outras duas distinções que nós precisamos entender, que é a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, ela é dirigida ao homem como criatura portadora, ou portadora da imagem e semelhança de Deus. Ela tem como objetivo a realização do fim pelo qual o homem foi criado. Então, a ideia dessa revelação é apresentar para o homem a quem é Deus por meio das coisas que foram criadas, né? Ele, como imagem e semelhança de Deus, ele consegue perceber tudo aquilo que foi criado e ele consegue ter uma compreensão de quem é Deus, de que aquilo foi criado por Deus, e isso só faz sentido, isso só tem mais vigor quando ele mesmo está em comunhão com o próprio Deus. Mas a revelação geral, ela apresenta Deus também nas coisas que foram criadas. A ideia é que o homem perceba Deus na criação, a ideia é que o homem perceba Deus nas coisas que foram criadas, e isso leve ou leva o homem até um senso de que ele precisa compreender quem é Deus e o porquê que ele foi criado. Então, essa é a revelação geral. Ela é muito semelhante à revelação natural, Deus se revelando na natureza, e aqui também essa revelação, ela é dirigida especialmente ao homem, para que o homem entenda a revelação natural de uma maneira que seja agradável a Deus. A revelação especial, por outro lado, ela está presente na obra redentora de Deus. A revelação geral, ela apresenta uma necessidade da revelação geral ou da natureza de ser redimida, de ser salva por Deus. Mas ela não explica como é que ela pode ser salva. Ela não apresenta como é que essa obra ou como é que a criação ela pode ser salva. E a revelação especial tem esse objetivo de apresentar a obra redentora de Deus, endereçada ao homem pecador. Ela adapta isso às necessidades morais e espirituais do homem que foi afetado pelo pecado, e ela tem como objetivo trazer de volta o homem que pecou, o homem que se distanciou de Deus por meio do pecado, o homem que desobedeceu a Deus. Então, essa revelação de Deus, ela tem um objetivo de revelar ao homem a necessidade que ele tem de Deus e trazê-lo de volta ao próprio Criador, é trazê-lo de volta ao relacionamento com Deus e que ele tenha um conhecimento específico do amor de Deus, do amor redentor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Então, esse é o objetivo da revelação especial: apresentar ao homem a necessidade da salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tem essa diferença. A revelação geral, o homem tem uma compreensão de todas as coisas que foram criadas, mas na revelação especial, ele tem uma compreensão correta e profunda de quem é o próprio Deus, da necessidade que ele tem de ser salvo da sua condição miserável, e ele entende que isso só pode acontecer por meio do amor redentor revelado em Cristo Jesus. Nós também precisamos entender aqui a negação da revelação divina. Existem algumas linhas de pensamento filosóficas e visões de mundo que negam a revelação geral, né? E nós entendemos que o ateísmo ele nega a existência de Deus, ele discorda de todas as formas possíveis de que existe um Deus que se revela ou de que tudo aquilo que foi criado é revelação de um Deus. Então ele nega completamente qualquer tipo de revelação de Deus, porque ele não acredita na existência de Deus, e se ele não acredita na existência de Deus, por consequência, ele não vai acreditar que esse Deus pode se revelar ao homem. Nós temos também o agnóstico, que de forma diferente do ateu, ele não crê que o homem possa conhecer a Deus,
mas ele crê num grande desconhecido. Ele crê numa força, num ser superior, mas ele crê que não é possível o homem conhecer esse ser supremo, essa força suprema, esse grande desconhecido. Ele crê numa divindade, em algo superior, mas ele não crê que ele mesmo possa conhecer, nem que nenhum homem na face da terra possa conhecer esse grande desconhecido. Então, para ele, Deus é um grande mistério que nunca nem ninguém vai conseguir compreender. O panteísmo também ele nega, em certa medida, a revelação geral, porque o panteísmo ele crê na existência de um Deus, mas a ideia de revelação geral não cabe muito no sistema do panteísta, né? Porque ele não reconhece a existência de um Deus pessoal, um Deus que, para além de ter criado todas as coisas, ele também mantém a sua criação e ele se relaciona com a sua criação, ele se relaciona com o homem. Então, ele não crê nesse Deus que de forma consciente e voluntária se revela. Para ele, Deus e a criação são a mesma coisa. Para ele, Deus e o homem são a mesma coisa. E não é comum nós vermos determinadas pessoas, quando olham para alguma coisa que foi criada, por exemplo, quando eu olho para a natureza, eu sei que é Deus. Eu sei que quando eu olho para aquela planta, ou quando você olha para uma planta, é Deus. Quando você olha para uma flor, é Deus. Quando você olha para o próprio homem, é Deus. Então ele crê que Deus e a criação são uma única coisa. Só que nós precisamos entender que se Deus e a criação são uma só coisa, quem criou todas as coisas? Porque se Deus é a mesma coisa que a criação, então não é possível ele ter criado todas as coisas, porque só um Deus que está fora da sua criação, é independente da sua criação, pode criar todas as coisas. Então, quando você crê que Deus e a criação está tudo misturado, é tudo a mesma coisa, então você não crê ou não tem uma crença muito coerente. Então, os panteístas eles creem nisso, que Deus e a criação é tudo a mesma coisa, está tudo junto e misturado. Então, eles negam essa revelação geral, porque eles creem que Deus e a criação são completamente a mesma coisa. Também temos a negação da revelação especial, com o deísmo, e nós precisamos entender que o deísmo ele negava a nesse caso, o deísmo do século XVIII negava a necessidade da revelação geral, né? Ou ele negava a necessidade da revelação especial, porque ele cria que a revelação geral é suficiente para tudo, né? Que o homem, por intermédio da revelação geral, ele consegue reconhecer o poder de Deus, ele consegue ter uma noção clara de quem é Deus, né? E ele cria na revelação geral de Deus como suficiente até mesmo para o homem caído, o homem pecador, conhecer ao próprio Deus de maneira verdadeira. Ele considerava a ideia da insuficiência da revelação geral a um menosprezo à sabedoria ou ao poder de Deus. Então ele reduz a Bíblia a uma parte da revelação geral e não necessariamente uma revelação especial de Deus, dando o conhecimento verdadeiro ao homem sobre quem ele é. E ele simplesmente elimina a diferença entre a revelação natural e aquilo que é sobrenatural. E eles negam, e nós precisamos entender isso também, o deísmo, ele crê que Deus é como um relojoeiro, que criou o relógio, montou tudo aquilo que existe, ele deu corda e deixou funcionando sozinho. É isso que o relojoeiro faz. Então eles creem que Deus, ele é como um relojoeiro, que deu corda, que criou todas as coisas, deu corda, e ele deixou a humanidade se virando, a criação se virando, do seu próprio jeito, e em um outro momento talvez ele atue, mas eles não creem muito nisso. Eles creem que Deus deixou as coisas acontecendo com o seu próprio curso natural. Eles não creem num Deus que é soberano, um Deus que é providente, que atua na sua criação, que mantém a sua criação, que todas as coisas que acontecem são por intermédio do seu agir e são de acordo com a sua própria vontade. Os deístas, eles não creem nisso.
Então, nós entendemos aqui que existe essa negação da revelação de Deus, mas nós cremos que Deus, ele mesmo decidiu se revelar ao homem. Ele decidiu se revelar à sua criação. E ele fez isso tanto de forma geral como de forma especial. E é sobre a revelação geral, ou dessa maneira geral com que Deus se revelou, que nós falaremos agora, né? E essa revelação ela se dá nos feitos, forças e leis naturais que existem na constituição e operação da mente humana e nos feitos da experiência da história. Então, nós conseguimos enxergar essa revelação geral de Deus em tudo aquilo que existe, nas leis da natureza, a lei da gravidade, a própria forma com que a natureza, o que acontece na natureza, o pôr do sol, todos os fenômenos naturais que acontecem, tudo aquilo que existe, como o mundo funciona, como a criação funciona, como o homem é constituído, a mente, as emoções, o agir do próprio homem, e a própria história, nós entendemos que ela revela o próprio Deus. E nós temos algumas passagens que falam exatamente sobre essa revelação do próprio Deus, essa revelação geral de Deus. E uma delas é o Salmo 19, o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz o seguinte: os seus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Então, nós conseguimos notar aqui a revelação geral de Deus. E o próprio Deus aqui, o texto bíblico diz que os seus proclama a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, tudo aquilo que existe, tudo aquilo ah, que foi criado anuncia o próprio Deus, aponta para o próprio Deus, né? Não é Deus como nós cremos, ou como o panteísta crê, não é Deus, mas aponta para Deus, né? Apresenta quem Deus é, fala sobre quem Deus é, fala sobre o grande poder de Deus, a bondade de Deus que criou todas as coisas pelo seu poder. Então, nós conseguimos enxergar nesses textos bíblicos, inclusive em Romanos capítulo 1, versículo 20, que o próprio Deus, nós conseguimos notar que o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus são visíveis em todas as coisas que foram criadas pelo próprio Deus. Nós precisamos entender que essa revelação de Deus ela é insuficiente. E por que que ela é insuficiente? Por que que essa revelação geral, né? Todas as coisas que foram criadas, ela é insuficiente. E nós entendemos aqui, em primeiro lugar, diante da insuficiência da revelação geral, que o pecado ele alterou tanto essa revelação geral, como a própria maneira com que o homem recebe, enxerga e lê essa revelação. Hum. Então, a natureza ela ainda apresenta marcas da sua origem divina, mas agora ela está cheia de imperfeições, ela está sujeita a forças destruidoras, por isso é que nós conseguimos enxergar vulcões e outros desastres naturais, e ela deixou de ser a revelação clara de Deus que um dia ela já foi. Então nós entendemos isso, que ela não é mais a revelação perfeita de Deus, não é mais a revelação geral perfeita de Deus. E além disso, o homem ele ficou cego pelo pecado. Logo, ele já não consegue mais ler esse livro da revelação geral de Deus na natureza de forma correta, porque ele está sujeito ao erro, à perversão, e ele mesmo, como dizem textos bíblicos, ele trocou a verdade de Deus pela mentira. Então, nós entendemos essas verdades, que ela é insuficiente, porque ela mesma foi maculada pelo pecado, afetada pelo pecado, e o homem que é pecador não consegue mais enxergá-la de uma forma real, ou de acordo com aquilo que ela é. Então, ela é insuficiente. Ela também é insuficiente, a revelação geral é insuficiente para nós, porque
Diante dessa revelação, nós não conseguimos até um conhecimento de Deus e das coisas espirituais que seja inteiramente digno de confiança. Nós não conseguimos ter um relato fiel de quem é Deus, das coisas espirituais, né? Então, essa revelação ela é insuficiente. Ela não vai nos dizer de forma clara e fiel quem é Deus, o que são as coisas espirituais, né? E ainda que nos dê um certo conhecimento da bondade, da sabedoria e do poder de Deus, ela não nos mune do conhecimento de Cristo Jesus como o caminho da salvação. Então, na atualidade, essa revelação geral ela pode nos proporcionar um conhecimento, ou ela não pode, né, nos proporcionar um conhecimento de Deus e das coisas espirituais, e, portanto, ela não pode nos dar um fundamento seguro sobre o qual nós possamos edificar o nosso futuro eterno. Ou seja, essa revelação geral ela não pode salvar. Ela não pode nos dar uma compreensão correta de quem é Deus. Logo, ela não pode nos salvar. A revelação geral não vai, você não vai olhar para uma paisagem bonita, você não vai olhar para o verde da natureza e vai dizer que você precisa de Cristo Jesus. Você não vai conseguir olhar para um animal belo, você não vai conseguir olhar para aquelas coisas que foram criadas, ou, por exemplo, você olhar para uma planta e dizer que eu preciso de Cristo Jesus, né? Ela não apresenta esse conhecimento. Você não vai olhar para um semelhante, você não vai olhar para mim como teu semelhante, como homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como você, e você vai dizer que Cristo é o único caminho da salvação, né? Então, esse conhecimento geral, ou essa revelação geral, ela não pode de maneira nenhuma salvar o homem pecador. Também precisamos entender que essa revelação geral, ela não fornece uma base adequada para a religião em geral, né? E quando nós falamos da religião, nós estamos falando da nossa prática religiosa, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Nós já vimos na aula passada que a religião, ela afeta todas as áreas da vida do homem, todas as nossas faculdades. Ela afeta as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa prática, a nossa moral, afeta todas as áreas da nossa vida. E a revelação geral não pode nos dar um fundamento de como é que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não vamos olhar para uma montanha e entender que Deus não espera que nós mintamos. Nós não vamos perceber, por exemplo, os 10 mandamentos, que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus, que nós não devemos cobiçar o que é do outro, que nós temos que honrar pai e mãe, olhando para uma paisagem bonita, ou olhando para o nosso irmão ou para o nosso semelhante. Então, não vai nos dar um conhecimento daquilo que Deus espera de nós, né? E, inclusive, a história das religiões mostra que há religiões que não há religiões que sejam baseadas exclusivamente na religião, na revelação natural. As nações e tribos pagãs, né, que não creem no Senhor, que creem em outros deuses e têm outras crenças, elas apelam todas para uma revelação especial, supostamente dada pelos deuses deles como um fundamento para a sua religião. No cristianismo não é diferente. Nós cremos numa revelação geral, num Deus que criou todas as coisas, mas que se revelou de forma especial. Então, nós cremos que ela é insuficiente porque não nos dá um fundamento para aquilo que Deus espera de nós, para nós compreendermos aquilo que Deus espera de nós como seus filhos amados em Cristo Jesus. A revelação geral também, ela é totalmente insuficiente como fundamento para a nossa religião cristã. Ela não nos apresenta o que é que Deus espera de nós, como nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. E ela também não apresenta o fundamento pelo qual nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Se nós olharmos para alguma coisa que foi criada, se nós olharmos para o pôr do sol, ela não vai dizer que nós temos
que nós não podemos mentir, que nós temos que falar sempre a verdade, que nós temos que adorar o Senhor, que nós temos que cultuar o Senhor. Uma paisagem ou o pôr do sol não vai nos dizer isso. Ela não vai nos dizer que por nós sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Então, ela não nos dá o fundamento para a nossa prática religiosa. Então, nós precisamos entender essa verdade, que pela revelação geral, nós podemos receber algum conhecimento da bondade, sabedoria de Deus, mas não podemos conhecer a Cristo Jesus, que é o único caminho para a salvação, que nos dá base para a nossa fé, para a nossa prática. E ela não diz nada sobre a graça salvadora, o perdão, a redenção, e não pode, portanto, transportar pecadores da escravidão do pecado para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E essa a razão suprema pela qual ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque ela não pode nos dar uma compreensão do pecado, da graça salvadora em Cristo Jesus, de como Deus nos transforma de criaturas más para seus filhos amados em Cristo Jesus, que hoje podem viver uma novidade de vida por meio de Cristo Jesus, na sua graça que brilhou, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já vimos que a revelação geral ela é insuficiente. Nós já conseguimos compreender essa verdade. Porém, ela tem um certo valor, ela tem grande valor e ela tem um grande significado. Nós não devemos esquecer que ela é a revelação original de Deus, embora sendo afetada pelo pecado. E ela própria nos conecta com o mundo gentílico. Ah, e os elementos sobrenaturais que são falados nas outras religiões, que são passados de geração em geração, podem servir de ponto de contato, inclusive para nós pregarmos o evangelho para essas pessoas, né? Muitos missionários usam esses pontos de contato para pregar o evangelho para outras pessoas. Então, nós podemos sim usar a revelação geral, os fenômenos que acontecem e nós fazermos uma releitura à luz da palavra de Deus. Quando nós estivermos conversando com pessoas que creem ah, em outras narrativas de como as coisas vieram a existir, como por exemplo ateus e pagãos, nós podemos, como cristãos, explicar como nós entendemos ah, tudo aquilo que acontece, como as coisas vieram a existir, que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. Então, nós podemos usar essa revelação geral como um ponto de contato com aqueles que não são cristãos, principalmente para nós pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Ela também nos coloca em conexão com a nossa própria religião, né? Ela nos conecta com a nossa prática cristã. Porque quando Deus deu a revelação especial, que nós veremos daqui a pouco, incluiu verdades que são contidas na revelação geral. Nós encontramos na revelação especial de Deus, Deus falando, ou Moisés escrevendo Gênesis, que Deus narra, por intermédio de Moisés, a criação de todas as coisas. Então, o próprio Deus narrando de forma especial fatos que são da revelação geral. Então, nós conseguimos entender a, a luz da revelação especial, a revelação geral. E a própria revelação especial, ela corrige a forma com que nós interpretamos tudo aquilo que foi criado, ou seja, a revelação geral. E o cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, agora ele vai fazer uma leitura da revelação geral com uma visão da fé em Cristo Jesus e à luz da palavra de Deus, né? E por essa mesma razão, ele tem a capacidade para ver a mão de Deus operando na natureza e as próprias pisadas de Deus na história da humanidade, ou melhor, a história que o próprio Deus está guiando para os seus próprios propósitos e para a sua própria glória. E ele vê Deus em tudo que o rodeia, ele olha para tudo e ele entende que tudo aponta para Deus, que tudo tem sido direcionado pelo próprio Deus, embora que não seja Deus, como o panteísmo crê, e ele assim é levado a uma apreciação correta do mundo. E além disso, a revelação geral também fornece a nós que somos cristãos uma base comum
o que pode, então, em que nós podemos também nos encontrar como cristãos e argumentar sobre a nossa própria fé. Para além disso, nós temos ou para além da revelação geral, nós temos a revelação especial. E nós entendemos aqui que, além da revelação de Deus na natureza, que é a revelação geral, nós temos a revelação especial, que é encontrada, ou que ela é encerrada, encontrada nas Escrituras. E a Bíblia, ela é o livro da revelação especial de Deus. E essa é uma revelação na qual as palavras e os feitos elas se completam de forma mútua. E as palavras interpretam os feitos e os feitos confirmam as palavras. E essa é a revelação especial de Deus. Deus se revelando não apenas de maneira geral, não apenas nas coisas que foram criadas, mas de uma forma especial. Nós precisamos entender que essa revelação especial ela é necessária, né? Nós precisamos entender que essa revelação especial ela tem uma necessidade, ou nós temos uma necessidade enorme dessa revelação especial, porque nós entendemos que o pecado entrou no mundo, né, e tornou necessária essa revelação especial. E a visão da mão de Deus, que criou todas as coisas, ela foi obscurecida pelo pecado. Nós, homens, nós fomos obscurecidos, cegados espiritualmente e sujeitos à incredulidade, a não crermos que todas essas coisas que existem foram criadas por um Deus soberano que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E com essa cegueira, ela impede o homem de interpretar corretamente esses vestígios de Deus na revelação original. E o homem hoje, ele, por causa do pecado, é incapacitado de forma total de compreender qualquer revelação divina posterior à queda. E era necessário que Deus reinterpretasse essas verdades da natureza e ele provesse uma nova revelação da sua redenção e ele iluminasse a mente do homem e redimisse do poder do erro da sua mente e do seu coração. Diante disso, nós entendemos que essas operações divinas especiais, elas foram necessárias servindo a um propósito quadruplo que nós veremos agora. Em primeiro lugar, a revelação especial serve para corrigir e interpretar as verdades que agora são acolhidas da revelação geral. Nós entendemos que Deus se revelou de forma geral e a palavra de Deus ou a revelação especial, eu já estou dando um spoiler aqui, ela corrige, ela interpreta de forma verdadeira a própria revelação geral. Ela também ilumina o homem, ela faz o homem enxergar outra vez e ler o que está escrito na natureza de um jeito que seja agradável ao próprio Deus. Então, ela é que tira as vendas, ou ela é que tira a cegueira do homem, ou o próprio Deus, ou essa revelação especial, ela tira a cegueira do homem e permite com que ele consiga enxergar de forma correta a natureza, ou a revelação geral. E ela também fornece ao homem uma revelação do amor redentor de Deus, o Deus que salva pecadores como eu e como você. Ele muda toda a condição espiritual do homem, redimindo do poder do pecado e levando de volta o homem para uma vida de comunhão com Deus. Então, esse é o propósito da revelação especial de Deus. É Deus manifestando ou apresentando o seu plano para salvar o homem que se afastou dele, como nós vimos em pontos anteriores. E nós também precisamos entender os meios da revelação especial. Nós entendemos que Deus se manifestou de formas diferentes, uma delas é teofanias ou manifestações visíveis de Deus. Nós vemos Deus se revelando
ou revelando a sua presença em forma de fogo, em forma de nuvens, como nós vemos no Antigo Testamento. Nós também conseguimos enxergar que todas essas manifestações, e nós precisamos entender isso, que todas essas manifestações de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, da sua presença, davam a conhecer um pouco da sua glória, principalmente no Antigo Testamento. E entre essas aparições do Antigo Testamento, que são muito proeminentes, tem a aparição do anjo do Senhor, que nós cremos que é Cristo Jesus, né? Aquele que é apresentado como a segunda pessoa da Trindade. E o ponto mais sublime da revelação de Deus, em teofania, Deus assumindo uma forma humanoide e se manifestando de forma visível, é a revelação de Deus aos homens em Cristo Jesus, a encarnação de Deus. Nele o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele tomou a forma da sua criação. Ele tomou a forma de homem. Ele estava sujeito às mesmas tentações que nós, aos mesmos perigos que nós. Inclusive, nós precisamos entender que Cristo ele também teve dor de barriga. Ele também teve que ir ao banheiro. Embora que naquele tempo alguns banheiros eram rios, mas ele também passou por isso. Ele se humilhou, sendo ele o criador de todas as coisas, ele decidiu se humilhar para vir salvar pecadores como eu e como você. Isso precisa impactar o nosso coração, porque nós, pecadores, estávamos completamente incapazes de nos salvar nós mesmos. E o próprio Deus, ele desceu para vir resgatar a mim e a você, pobres e miseráveis pecadores, e trazer de volta a comunhão com ele. E esse é o ponto mais sublime de todos. Cristo Jesus tomando a forma de homem e vindo ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Nós também precisamos entender aqui outros meios da revelação de Deus, que é por comunicações diretas. Algumas vezes Deus falou aos homens de forma direta, ele falou a Moisés, ele falou ao povo de Israel de forma direta, e outras vezes ele falou por meio de profetas, né? Por uma operação interior do seu Espírito Santo, como o apóstolo Pedro explica na sua primeira carta, que esses homens inspirados por Deus pelo Espírito Santo, eles falaram por intermédio de Deus. Em outros casos, ele se revelou por meio de sonhos, visões. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo como divino mestre, o próprio Deus ensinando, revelando a vontade de Deus, revelando a vontade do Pai. E, por meio do seu Espírito, os apóstolos vieram a ser instrumentos de revelações posteriores. Então, nós entendemos aqui que Deus se comunicou de forma direta, tanto por sonhos, tanto falando aos homens, tanto usando os homens pelo seu Espírito Santo, como nós vemos nos profetas e nos apóstolos, e ele mesmo vindo ao mundo na forma de homem e ensinando a homens, a pecadores como eu e como vocês. Nós também vimos, ou precisamos entender, que uma outra forma de revelação especial de Deus são os milagres. Os milagres não devem ser considerados apenas como maravilhas que nos deixam assombrados, mas precisamos considerá-los como partes essenciais da revelação de Deus. Todo milagre que acontece aponta para um aspecto de Deus. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. A garganta secou aqui, mas vamos lá. E essas são manifestações de um poder divino especial e da presença de Deus de um modo particular, e em muitos casos são símbolos de verdades espirituais, da vinda do reino e do poder divino para a redenção. Então, nós encontramos também nos evangelhos milagres acontecendo quando Jesus cura, está apresentando uma verdade teológica que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças, sobre a criação, que ele tem poder sobre a criação. Quando Cristo expulsa demônios, ele está mostrando que tem poder, inclusive sobre os demônios. E quando ele para tempestades, ele está mostrando também que ele é Deus, né? Que ele tem poder sobre
a natureza e vários outros elementos e milagres que apontam para um fato teológico que nos dá uma compreensão de quem é Deus. E o maior de todos os milagres, o maior milagre que aconteceu é a vinda do Filho de Deus em forma humana. E em Cristo Jesus, a criação ela é restaurada, restabelecida a sua beleza original. Sobre o caráter da revelação, nós precisamos entender que a revelação especial ela tem um caráter redentor, porque ela ensina o plano de Deus para a redenção de pecadores e a redenção do próprio mundo ou de todas as coisas que foram criadas e a maneira pelo qual esse plano ele se revela de forma plena. E ele renova o homem, ilumina a mente do homem e inclina o homem a fazer o bem, enche o homem de desejos santos que agradam ao Senhor e prepara esse homem para um dia morar numa nação celestial. Então, esse é o caráter da revelação de Deus. Ele é uma revelação redentora que visa a salvação do homem pecador. Nós também entendemos aqui que ela é uma revelação histórica, e nós entendemos aqui que ela tem um caráter histórico. Ela aconteceu, não é algo que aconteceu, é uma história bíblica, não. É algo que aconteceu, né? É algo que se deu na história. É a história que Deus está guiando de acordo com os seus próprios propósitos para o nosso bem e para a sua própria glória. E ele fez isso de maneira gradual, né? A revelação de Deus ela é progressiva. Então nós vemos que existem grandes verdades da redenção que estavam ocultas no Antigo Testamento e que no Novo Testamento elas aparecem em toda a sua beleza, né? Nós enxergamos no Antigo Testamento a necessidade de um Messias e no Novo Testamento esse Messias é apresentado. Então nós conseguimos ver, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma vinda de Deus ao homem em teofanias, profecias e milagres, e nós conseguimos enxergar a encarnação do Filho de Deus e a permanência do Espírito Santo na igreja, em que isso atinge um dos seus pontos mais altos. E diante disso, nós entendemos essas duas revelações de Deus, tanto a revelação de Deus geral, Deus se revelando em tudo aquilo que existe, em tudo aquilo que foi criado por Ele mesmo, e nós conseguimos enxergar a revelação especial. Deus revelando o seu plano redentor para a humanidade que pecou, para a sua criação que foi afetada pelo pecado, e Ele apresenta Cristo Jesus como o Redentor, o Salvador de todas as coisas. E essa é uma grande doutrina que dá base àquilo que somos, aquilo que cremos e aquilo que fazemos. Então, que nós possamos compreender a revelação de Deus de maneira geral, que Deus ele mesmo decidiu se revelar ao homem, ele de forma livre se revelou ao homem, e ele se revelou de forma geral em todas as coisas que foram criadas, e nós conseguimos enxergar a sua sabedoria, a bondade e o seu grande poder, a sua divindade. E nós, na revelação especial, temos um conhecimento claro de quem é o próprio Deus. E isso tem como objetivo apresentar Deus como nosso redentor, como aquele que é digno de toda a honra e de toda a adoração e que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transforma de pecadores para seus filhos amados em Cristo Jesus. Então, que nós possamos entender essas duas revelações, essas distinções, e que elas possam mudar a forma com que nós enxergamos a vida, com que nós enxergamos tudo aquilo que existe, que haja mais beleza nos nossos olhos ao enxergarmos a criação, e que haja mais beleza aos nossos olhos ao lermos a palavra de Deus, ao enxergarmos a maneira especial com que Deus se revelou a nós. Que Deus abençoe vocês e se tiverem alguma dúvida, podem apresentá-la na aula de domingo. Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus.